Estamos de volta com mais um capítulo da história de nossa querida Santa Bárbara. Hoje eu vou falar um pouco da inauguração da ferrovia, um assunto já comentado entre outros em alguns programas, mas eu vou sempre voltar a esse assunto, dado a importância. Eu vou falar depois do surgimento da cidade de Americana, mas para que você entenda, tem que saber da história da vinda dos americanos e da inauguração da ferrovia. Nós aqui no Brasil, Piracicaba já tinha a bitola estreita da Ituana, em vários pontos do Brasil, nos cafezais, já corriam ferrovia de bitola estreita, que é a largura entre os trilhos, né? E os ingleses vêm então construir essa de bitola larga, que é a que passa o tronco ferroviário, que hoje saindo de São Paulo, veio para Jundiaí, Campinas, passou em terras de Santa Bárbara, que aí já era terras de Santa Bárbara, que Piracicaba já tinha se emancipado nossa cidade. Então, em 27 de agosto de 1875, a família imperial, Conde D, temos dúvidas se o imperador esteve, mas o Conde D esteve inaugurando então a estação de Santa Bárbara. Como não existia Americana, e a ferrovia não pôde desviar o seu traçado aqui mais próximo da cidadezinha de Santa Bárbara, que era pequena, a economia fraca, não compensava. Então, ela passou a 8 quilômetros aqui do centro. Esse tronco ferroviário seguiu para Limeira e depois Rio Claro e depois ainda muito mais. O importante é que no entorno da estação de Santa Bárbara é que surge um loteamento, né? E que vai surgir então, ser conhecida, esse loteamento conhecido como a Vila dos Americanos, porque os americanos é que se utilizavam muito da ferrovia para levar os seus produtos para vender em São Paulo, para ir buscar os parentes que chegavam, enfim, todos os imigrantes passaram a chegar em Santos, os que vieram depois, e vinham pela ferrovia e chegavam em Americana. E muitos americanos, então, iam até a estação de Santa Bárbara para recepcionar os novos integrantes aqui de nossa comunidade. O povo se referia, então, imagine que, falando em inglês nos trens, todos se referiam, essa é a estação da Vila dos Americanos, porque eles utilizavam muito, então, da ferrovia. Esse núcleo foi crescendo rápido. Nós tivemos fábricas de implementos agrícolas de um alemão aqui de Santa Bárbara, e se mudou, transferiu a fábrica lá perto da estação, assim como comércios, como pessoas. Então, o fortalecimento da Vila dos Americanos vai se dar mesmo com o apoio dos barbarenses da época. E essa vila cresceu rapidamente. Por quê? Porque todos queriam morar perto da ferrovia, um transporte moderníssimo para a época. Então, a ferrovia era algo de suma importância. Então, muitos, talvez a metade dessa população tenha se transferido daqui para a nova vila. E assim, ela cresce rapidamente. A outra grande chance da Vila dos Americanos foi a abertura da rodovia, hoje conhecida como Anhanguera, né? Que foi uma grande sequência. A ferrovia deu o primeiro impulso e a Anhanguera o segundo, e a Americana se expandiu. Nós vamos vendo até hoje que muitos que vieram para morar em Santa Bárbara, para trabalhar em Santa Bárbara, acabam preferindo ir para a Americana, que tinha mais prédios, enfim. Ainda os barbarenses sempre dando lado para a filha americana. Agora eu vou explicar bem o fato de quem era o dono da vila. Era Santa Bárbara ou era Campinas? Naturalmente, o Ribeirão Quilombo seria a divisa natural. Piracicaba não era emancipada ainda em 1822, não era emancipada. Quando Santa Bárbara começa,
a gente não pertencia a Piracicaba, a gente pertencia a Porto Feliz. Mas em 1818. Em 1822, Piracicaba se emancipa. A Câmara de Piracicaba, em 1833, ela propõe para a Câmara de Campinas acertar a divisa. Foi um vereador de Piracicaba que devia deixar o Ribeirão Quilombo como divisa natural, mas ele quis deixar bonito, marcou a sua administração e disse, puxando da foz do Quilombo uma linha reta que vai até onde, não sei de onde, fica a divisa entre Piracicaba e Campinas. Não entrou Santa Bárbara ainda, hein? Santa Bárbara não era emancipada. Nós estamos falando de 1833. Acontece que essa aí ficou esquecido. A Câmara de Campinas, isso como diz nas atas de Piracicaba, os vereadores não deram a mínima bola, não vieram para discutir, ninguém quis saber. E concordaram com essa divisa. Em 27 de agosto de 1875, vamos ter então a inauguração da estação de Santa Bárbara. Surge uma vila. Essa vila pertenceria de fato para Santa Bárbara, porque era Santa Bárbara que estava ali. Mas os vila-americanenses, os novos moradores, quando perceberam que existia um tratado da Câmara de Piracicaba de uma linha reta que dava para Campinas, ali próximo do Quilombo, mais de 1 quilômetro, e de que a estação de Santa Bárbara estava justamente dentro daquele pedacinho de terra que pertencia a Campinas, de que a vila não era de Santa Bárbara, e sim de Campinas. E aí que começa uma grande discussão. Então, o fato entre Santa Bárbara e Americana é a questão de fato e de direito. De fato, Campinas deixou fazer a estação de Santa Bárbara, e como todos entendiam que o Ribeirão Quilombo era a divisa, estava tudo bem. Mas de direito, reclamado pelos novos moradores, os vila-americanenses, de direito pertencia a Campinas, e eles não queriam pertencer à recém-criada Santa Bárbara, que foi emancipada em 1869, 1875, 1880. Era pouca, mas era uma cidade pobre. Então os vila-americanenses começaram a querer ficar ligados a Campinas, até porque pelo trem tudo se resolvia mais fácil em Campinas. Então hoje eu comentei um pouquinho sobre a história de Americana. É um assunto meio complexo, mas eu espero que você tenha entendido e eu voltarei a comentar este assunto. Até o próximo programa.